Vou começar, pastor. Vamos orar então, queridos. Pai querido, obrigado por esse momento. Mais um momento, Senhor, diante de Ti, com a presença do Teu Espírito Santo, nos conectando, nos interligando agora, nos nutrindo da verdade da Tua palavra, Cristo Jesus, nos nutrindo da Tua presença, o que nós desejamos nessa noite. Nós queremos uma revelação pessoal, íntima, profunda do Teu coração, Pai. Aplica, Senhor, Tuas verdades em nós, nos libertando de nós mesmos, das ideias e pensamentos que são abaláveis, estabelecendo somente o que é eterno, inabalável, que só pode vir do alto, só pode vir do Senhor. Seja exaltado, Deus, soberano sobre tudo e todas as coisas, é o Senhor, nosso papai, o nosso Abba. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, por toda a tua bondade, graça e misericórdia. Nós te adoramos, Jesus, nós te reverenciamos. Nós te engrandecemos, te exaltamos, Jesus Cristo. Nós nos prostramos diante de Ti, Espírito Santo. Nos ensina, nós sentamos agora para aprender contigo. Nosso Mestre, nosso Senhor. Ele que habita em nós, Deus habitando em nós, a presença de Cristo habitando em nós. Que nenhum tipo de interferência, seja externa ou interna, pensamentos conflituosos, seja de qual procedência for que tente se opor a tudo que o Senhor quer realizar nessa noite. Em nome de Jesus, que seja repreendido, vá embora. Que nós, nessa noite, possamos compartilhar da Tua palavra, Senhor, de forma livre. Amém. Amém, meus irmãos? Amém, querido? Amém. Amém, família. Amém. Amém. Deixa eu ver. Por que tá dando esse retorno aí? Fui eu. Tá. Agora acabou, né, o retorno aí, né? Beleza. Então vamos lá. Vamos dar início à aula, né? Essa aula, esse módulo, né, está dividido em duas partes, amor e perdão. Eu vou dar essa primeira parte, amor. Depois o Renato vai dar a outra parte, dando trabalho para o Renato, né? Estou sem computador e não tenho muita habilidade, então tem que mandar para ele. Ele fez os slides aí. Obrigado, tá, Renato? Novamente, pelo socorro. Amém, queridos? Vamos lá. Tamo junto. Por que quando você fala tá dando esse eco, Renato? É porque eu abri no celular aqui, Entendi. aí Parou por já. causa da projeção, aí eu ligo o áudio do celular que dá isso. Mas quando eu Mas falo aqui parou. agora eu tô falando pelo notebook. Entendi. Aí não dá problema. Porque Então eu vou ficar mais quietinho, tá? Mas eu tô acompanhando aqui e vou dar os joinhas aqui, tá, pessoal? Tudo que eu não queria que você ficasse quieto. Por isso que eu perguntei. Vamos lá. Vou transitando aqui, vai dar certo. Vai dar certo. Então vamos lá. Vamos começar com o nosso texto base. Amém. Abram as Bíblias de vocês em Mateus capítulo 22, versos 36 e 40. Diz o texto dessa forma: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a sua inteligência, entendimento. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Introdução aí ao amor que resume tudo. É o que Jesus estava fazendo ali. Essa primeira aula, né, depois eu até converso, depois eu vejo com o Renato, porque a gente vai ter dezembro, Renato, desculpa, não lembro da nossa programação. Dezembro a gente encerra, tem alguma aula? Não, a gente encerra esse mês. Esse mês? Isso. Tá, então tá bom. Depois enfim, eu peguei a aula, coloquei, vamos ver até onde a gente consegue ir hoje. Porque hoje a aula, assim, ela é extensa, mas ela é bem café com leite, ela é bem, assim, bem fundamento mesmo. E a outra aula ela seria uma aula um pouco mais profunda, né? Ia entrar nesse assunto de uma forma um pouco mais profunda, mas não tinha como, enfim, comecei a produzir essa aula e não tinha como ir para essa outra sem a gente revisar algumas bases. Então, para alguns aí
que gostam da palavra, amém, creio que todos. Vão ser assuntos assim, muito, muito comuns, né? Com certeza todo mundo já tem ouvido, já tem estudado, mas a intenção é revisar alguns pontos e, se Deus permitir, na próxima aula a gente vai mergulhar um pouquinho mais profundo nesse assunto, amém? Então vamos lá. Deixa eu ampliar aqui a tela, que eu vou ficar agora com a tela na minha frente. Esse texto, né, em Mateus 22, Jesus está numa série, como em vários outros momentos, né, uma série de confrontos com líderes religiosos da época. E essa pergunta, né, é uma pergunta num tom talvez de pegadinha, como eles costumavam tentar fazer com Jesus, tentando pegar ele algum tipo de contradição, né? E, claro, para o judeu e dentro da religião do judaísmo, qualquer quebra da lei ou má interpretação da lei era tido como aquele que se pressupunha ou se declarava um mestre, ou era reconhecido como mestre. Ele tinha que ter um domínio sobre realmente o conhecimento das leis, interpretação e aplicação. Então, é uma pergunta, como eles tentaram fazer outras vezes, né? Por quê? Você pega aí, a gente fala, que a gente conhece mais são os 10 mandamentos, mas nós sabemos que eram 613 leis, né? E essas leis divididas entre leis morais, leis civis, e também leis cerimoniais, então eram várias leis, né, que provinham, que têm assim seu corpo nas 10, né, mas aí elas vão elas vão sendo entregues, são 613, mas como corpo central seriam essas 10. Todas as outras estão conectadas a essas 10, mas imagina. Então, a intenção ali dessa pergunta inicial, quando falar qual é a mais importante, pense assim, né? Se Jesus fala alguma e deixa outra lei considerada por eles importante ou importantíssima ou fundamental, poderia ser descredibilizar o ministério de Jesus. Mas é poderoso como essa revelação aqui que nós temos através do que Jesus diz e o que tem a nos ensinar também. Então a pergunta foi essa, no verso 36, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Pode ir para o próximo, por favor. E Jesus vai lá logo na cerne da questão, né? Ele não fica ali debatendo, que era o que eles costumavam fazer, os judeus debatendo cada minúcia da lei, e eles se debruçavam nisso, e isso criava, assim, eram só 613, dentro dessas 613, criavam-se várias outras pequenas leis, vamos colocar assim, para definir essas leis. Então, era uma infinidade de estudo e de posicionamentos em referência a cada uma dessas leis. Então, Jesus vai logo na cerne da questão e diz: amarás o Senhor teu Deus. Então, ele resume assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, que foi o que nós lemos, e de forma semelhante ao seu próximo. E ele diz que tudo isso, nisso se resume toda a lei e os profetas. Então, o propósito da nossa aula, nosso objetivo, é compreender exatamente isso, como o amor ele é o centro da vida cristã, né? Como ele consegue, então, resumir a lei dos profetas, como que Jesus, dentro dessa declaração, ele consegue resumir todo o ensinamento bíblico e propósito do próprio Deus. Amém? Colocando aí, quando fala amar o irmão de forma semelhante, falando também do servir, que também reflete o próprio caráter de Deus. Vamos para a próxima. Então, aqui, queridos, eu vou passar, como eu falei, rápido. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, manda mensagem, fala, não entendi, porque a intenção aqui é mais, como eu disse, fundamentar, dar uma base, revisar algumas coisas. Então, se tiver dúvida ou quiser acrescentar algo, pode me interromper, tá bom? Fiquem à vontade. Levanta a mão, ou dá um glória a Deus, fala amém, e pede para falar, e vamos lá, tá? Como esses mandamentos resumem os 10 mandamentos. É interessante quando nós olhamos para os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20, né, que formam essa base da lei de Deus, e ele se divide, eles chamavam em tábuas, né? Primeira tábua, segunda tábua. Então, a primeira tábua, que tem 4, que é do verso 1 a 4, tem 4 mandamentos, que vai dizer: não terás outros deuses diante de mim. Estão falando de amor exclusivo a Deus. Não farás imagem de escultura, amor puro, sem ídolos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, amor reverente, temor. Lembra-te do dia de sábado, fala de descanso. Amém? Dentro de cada um desses, a gente poderia entrar em minúcias aqui, mas, como eu falei, não é intenção aqui. Só a gente discorrer. Amém? Vamos para a próxima tábua.
Então, aqui está resumido. Quem ama a Deus, eu botei ali, não esquece de Deus. Volta só lá, rapidinho, né? Quem ama a Deus de verdade, não troca, não desonra e nem o esquece. Vamos embora. Então, ali está, amar a Deus sobre todas as coisas. Lembra da declaração de Jesus. Aí vem os outros 6 mandamentos, se referem ao próximo. Se refere ao homem e ao próximo. Honra teu pai e tua mãe, amor respeitoso, não matarás, amor que preserva a vida, não adulterarás, amor fiel, não furtarás, amor honesto, não dirás falso testemunho, amor verdadeiro, não cobiçarás, amor contente e generoso. Amar o próximo como a si mesmo é um cumprimento desses 6 mandamentos. Então está ali dividido, a primeira tábua 4, a outras 6 mandamentos. Nisso se resume. Por isso, Jesus ele está fazendo alusão exatamente a esse texto. Ele está dizendo, ó, tudo isso aí, os 10 mandamentos, que é o corpo central de todos os outros mandamentos, se resume nessas duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Amém? Por isso, esse primeiro título é o amor que resume tudo. Então, Jesus está dizendo, de forma resumida, né, está aplicando esse princípio. Qual o princípio? O princípio do amor. E só um minutinho, deixa eu aumentar aqui. Eu estou na tela do celular, eu vou precisar me ajustar para conseguir ler um pouquinho melhor, mas é eu aqui. Então, Jesus ele começa a inserir, através dessa declaração, o que ele fazia muito, em todos os momentos, era interpretar a lei ou trazer a lei de forma correta. Porque nós sabemos que Jesus, em nenhum momento, e ele mesmo declarou isso, ele não veio abolir a lei. Então, nós não podemos ter esse pensamento errado de que a graça ela vai abolir a lei. A graça, na verdade, ela é o complemento, ela é a finalização, ela é o propósito, ela é a realidade da lei espiritual. E essa lei espiritual, ela não é espiritual no sentido de não ser prática, é no sentido de agora ela ser viva dentro de nós e através de uma interpretação do espírito, não somente externa, mas principalmente primeiro interna. Então é isso que Jesus está fazendo a todo momento. Então é o porquê servir, o porquê fazer. Então aqui nós estamos mexendo com a motivação. E esse é o ponto, porque Jesus, quando ele estabelece e resume, ele não está falando nada de novo para aquele judeu que estava ali, sobre a lei. Né? Ficou muito bem entendido o que ele estava dizendo. Não é nada de diferente. Se resume a amar a Deus e amar o próximo. Eles sabiam disso. O problema não era no saber, no conhecer. O problema era na motivação e a forma que faziam isso. Isso faziam de forma errada. Então aí que está o ponto. E aí que está o ponto do amor. Quando a gente está falando de amor, a gente tem que começar a definir o que é amor. Nós vamos fazer isso, e na próxima aula, como eu falei, que vai ser um pouco mais profunda, é onde nós vamos começar a estabelecer isso. Então, hoje nós estamos olhando de forma geral, mas a gente precisa entender e compreender o que é amor dentro do padrão de Deus, o que Deus estabeleceu, o que Deus falou que é amor. Esse tem que ser nosso ponto de partida. Amém, queridos? Vamos para o próximo. Próximo slide. Então, a conclusão que nós temos é que até uma das aulas que a gente deu, que eu dei no módulo, não lembro qual, quando eu falei sobre santidade, falei sobre o fruto do Espírito, correlacionando, né, um dos frutos ali, falando sobre o fruto, sobre Gálatas capítulo 5, né, que ali o fruto, a gente poderia até dizer esse fruto como santidade e tendo sua semente, sua parte principal, o amor. Então, nós vamos começar e precisamos começar a entender, e por isso eu estou usando aqui a essência, santidade, botei a essência como santidade, que a gente precisa começar a entender e correlacionar os atributos de Deus para que nós possamos entender o seu próprio caráter. Porque como nós falamos Deus é amor, nós precisamos entender melhor o que significa isso, Deus é amor. Né? Onde Deus não esvazia, ou ele não deixa nenhum dos seus atributos em escala menor. Deus é totalmente tudo em que ele é. Né? Então, a gente precisa começar a entender isso, né? E compreender isso melhor. Amém? Então, todo o ensino moral da Bíblia pode ser resumido em duas direções de amor, que é exatamente o que Jesus fala, vertical para Deus e horizontal para o próximo. Isso aqui eu peguei na internet e achei legal, né? Somente essas duas linhas se cruzam e formam-se a cruz, o símbolo perfeito do amor. Eu gostei dessa analogia que eu vi na internet, né? Você tem um amor vertical para Deus e horizontal, e forma-se a cruz, o símbolo perfeito do amor. Amém? Vamos para o próximo. Vamos para o ponto 1.
Tá? Agora a gente está indo direto para o texto e a aplicação dele. Amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Tá? O que ele diz. O que significa amar a Deus? O verbo amarás, no grego, é agapsis, né, que vem de ágape. Essa palavra é grega. Esse é um amor que define o amor de Deus. Nós sabemos que existem outras palavras na Bíblia definindo, por exemplo, o amor filéu, existe o amor ágape, amor filéu. Me ajuda aí, Renato, qual é o outro? Fugiu aqui agora. Eros, exato, né, que seria o amor. Obrigado, Cris. O amor no sentido mais romântico, o filéu no amor de sentido mais de amigo, e o ágape que seria o amor sacrificial, que é o amor de Deus. E não se engane, aí que está a questão. É para esse amor que Deus nos chama, amém? Então, essa direção de Deus para nós, de nós para o próximo, é dentro dessa dimensão de amor, desse amor agapau, do amor ágape de Deus, tá? Então, amar a Deus é colocar a Deus no centro da sua vida, no centro do seu ser. É o que a própria palavra declara. Qual é o nosso propósito de vida? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Eu comentava isso até no culto de domingo, né? Muitas pessoas ficam, qual é a vontade de Deus? Como se Deus estivesse escondendo a vontade dele num lugar secreto e você precisasse descobrir. Não, a vontade de Deus, ela não é mística, ela não está num lugar secreto, ela já está revelada. Deus quer que você a conheça e saiba. E é muito simples falar. A vontade de Deus é que você viva para a glória dele, para desfrutar da presença dele. Essa é a vontade de Deus. Amém? Para todos nós. E é isso que nós precisamos descobrir. É isso que nós precisamos experimentar, na verdade, vivenciar. Vamos embora. Então, esse tipo de amor, ele não é um amor, claro, superficial. Amém? E é interessante como, nesse texto, em outro texto, não lembro em qual evangelho, mas também fala amar a Deus com toda a sua força. Então fala todo coração, entendimento e força. Esse texto que nós lemos, então ele dá muita ênfase de todo, ou seja, está falando de algo integral, então não é algo parcial, não é algo pela metade, ou seja, é todo, é todo. E então, claro, está declarando que Deus não aceita menos que tudo. Deus não aceita nada menos que tudo, é todo, tem que ser de forma completa, então há uma ênfase para isso. E interessante como você tem aqui de todo o coração, alma e entendimento. Um pouquinho na frente eu falei um pouquinho mais disso, então vou deixar para lá. Então deixa para daqui a pouco, tá? Falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aqui está falando sobre plenitude, a capacidade de amar. E aí eu botei. Esse aqui vai ser um ponto que nós vamos entrar na próxima aula, onde eu falei que é um pouco mais profunda. É nisso aqui, ó. Nossa capacidade de amar a Deus está condicionada a conhecer de fato quem Deus é. Por quê? A declaração Deus é amor, né, que nós encontramos em João 4:8 e 1 de João 4:16, é uma definição que muitas vezes é usada de forma muito errada pelas pessoas. Né? Deus é amor, mas define-se Deus a partir de um amor da sua concepção, da concepção humana. Então, Deus é amor e o amor, mas precisamos entender que o amor não é Deus. Pode até ir para o próximo slide, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas nós precisamos entender que o amor não é Deus. Qual o amor que não é Deus? O amor que o homem define a partir dos seus padrões, dos seus pensamentos. E isso é algo muito comum, é algo que a gente precisa refutar nos dias de hoje, porque isso também impregnou, isso entrou dentro da visão, do entendimento da igreja, infelizmente. Onde, assim, somos nós que definimos que tipo de amor que Deus é. Mas é Deus que define que tipo de amor ele é. Então, que amor eu sou? Só eu sou, só Deus pode falar que amor ele é. Não é a partir da nossa visão, não é a partir do que eu acho, do que eu penso, do que eu imagino. E nós vemos muitas confusões em relação a isso. Do tipo, se Deus é amor, por que isso? Se Deus é amor, por quê? Porque sempre lança-se uma visão de amor a partir do homem, a partir da concepção humana. E não é esse tipo de amor que a Bíblia nos ensina e o amor que Deus revela ser. O amor que Deus revela ser é ele mesmo que define, o padrão dele, a forma dele. Esse é o amor que ele diz ser. Então é isso que nós precisamos buscar. Até botei aqui, né, alguns teólogos, né, todos esses aí, teólogos, escritores como C.S. Lewis, que falam muito sobre isso, esse amor distorcido. É por isso que surgiu até essa frase. Uma frase como Deus é amor, mas o amor não é Deus.
usada para exatamente corrigir esse tipo de concepção, esse tipo de erro que nós devemos evitar, e não só evitar, refutar dentro da igreja qualquer tipo de pensamento que tente definir o amor de Deus, ou que Deus é amor, a partir de uma concepção ou visão humana. Amém? Então vamos lá. Amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. De todo o coração. Então, quando está falando de coração, claro, a gente já entende que está falando de emoções. E isso eu gosto muito, né? Eu gosto muito porque Deus nos quer realmente de forma integral. E não são poucos os versículos bíblicos que falam sobre emoções, e o que nós temos na Bíblia também, né, por vários momentos, onde Deus se expressa, mesmo na Antiga Aliança, mesmo no Antigo Testamento, você vai ver expressões como Deus entristeceu, Deus se arrependeu, falando de sentimentos, por mais que na concepção teológica isso não seja possível, mas que seja para se assemelhar a sentimentos nossos, existe o nome para isso, antropofismo, se eu não me engano, atribuir a Deus sentimentos, emoções humanas, para que a gente tenha uma compreensão melhor, mas eu chego a usar dizer que, não como nós sentimos, mas Deus não é desprovido de sentimento de forma nenhuma. Amém? Muito pelo contrário, Deus é um Deus que tem sentimentos. Isso fica muito mais explícito, então, no Novo Testamento, com a própria revelação que Jesus vem trazer do Pai, e isso fica muito mais visível para a gente. Então, é de se entender e perceber que Deus deseja as nossas emoções. E aqui, queridos, eu não estou falando de personalidade, eu não estou falando assim de esse amor emocional, aquele amor de chorar quando ora, ou quando está num louvor. Não é sobre isso que eu estou falando. Claro que quando você ama alguém, algum tipo de emoção dentro da sua personalidade, essa pessoa tem que despertar. Então, o que Deus está falando, eu quero todo o seu coração, ele está falando de afeto, sim, ele está falando de sinceridade afetiva. Não é à toa que em Provérbios 23, 26, ele diz isso: filho meu, me dá o teu coração. E Jeremias vai dizer que o coração do homem ele é enganoso. O coração do homem é ruim. E é muito interessante esse amor de Deus que pede algo ruim, que é o seu coração. Ele fala, me dá o seu coração. É como se Deus dissesse para você, me dá o seu coração, que eu sei que é enganoso, que é ruim, coloca ele nas minhas mãos, que nas minhas mãos eu posso direcioná-lo para o bem, porque eu sou bom. Então, tudo que entra em contato com Deus é santificado por Deus. Tudo que entra em contato com Deus, que não é da essência de Deus, morre. Por isso que Isaías, quando vê a Deus, ele fala, ai de mim, sou pecador, homem de lábios impuros, pois meus olhos viram a Deus. Então, o contato com a santidade de Deus, ela leva, de fato, à morte. E ali, simbolicamente, a gente tem aquela brasa tocada nos lábios de Isaías capítulo 6, né, simbolizando como realmente um novo momento, um novo tempo, uma transição, uma morte de um profeta que já profetizava ali, mas que a partir dali teve um outro nível, né, de revelação, conhecimento e profundidade profética. É exatamente assim que acontece nas nossas vidas, né? Mas claro que nós, pelo novo nascimento. Então, nós tivemos o contato com Deus. Com qual? Com o Espírito Santo de Deus, com Jesus. Por isso que nós morremos. Por isso que Paulo vai dizer que nós, com Cristo, morremos. No batismo, nós declaramos que nós vamos ter batismo agora, né? Domingo, maravilha. Então, nós, no batismo, declaramos que morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, é sobre isso. É sobre dar algo, entregar algo que é ruim. Nós entregamos nossas vidas a Jesus, que é pecaminosa, condenada ao inferno, e recebemos dele aquilo que só ele pode dar, porque tudo que entra em contato com Deus é santificado por ele. Sem Cristo, claro, nós não poderíamos, nós seríamos fulminados, mas porque Cristo nos salvou, porque Cristo nos resgatou, porque agora nós temos a vida de Cristo, nós podemos dar os nossos sentimentos, nossas emoções, não mais como nós fazemos no mundo, para com as pessoas, ou até para com o próprio Deus, não se rendendo a ele, né? Aquele tipo de sentimento de ir na igreja, ou de frequentar um culto, até se emocionar num culto, então você entrar aquela emoção ali, mas não é sincero. Por que não é sincero? Não tem como ser sincero se primeiro Deus não produzisse em você, se primeiro ele não te matar, não te tirar, ou no caso não tirar, mas não te der uma nova natureza, você não tem nem como amá-lo de forma sincera, com suas emoções. Mas a partir do momento que você tem esse novo nascimento, é isso que naturalmente tem que surgir de você.
E isso é um ponto, queridos, que eu tenho pensado muito nesses dias, que todos nós cristãos precisamos refletir, independente do tempo que você tenha de caminhada. Você precisa refletir se você nasceu de novo. Parece uma coisa muito simples, mas eu percebo o quanto, por isso que é importante eu falar sobre fundamentos aqui, né, e eu percebo que o Espírito tem falado sobre isso na nossa igreja e quer falar isso para a igreja brasileira, né, porque eu acho que assim se distanciou tanto do fundamento da base, que tem muitas pessoas conhecendo muito, sabendo muito, mas não tem nenhuma nova natureza, não possuem uma nova natureza. Então falam de coisas que não podem viver. Não é que não vivem, é porque não podem. É uma questão de não poder viver. Então, é algo que constantemente os membros, aí no caso não seria membros, ou pessoas que frequentam a igreja, ou nós mesmos, precisamos refletir. Será que eu nasci de novo? E se eu nasci de novo, será que eu estou me distanciando? Como o Paulo vai falar para os irmãos no livro de Hebreus, um livro que eu estou fazendo estudo, falando, vocês por acaso estão se distanciando, estão querendo voltar. Então são duas vias aí, para quem não nasceu de novo e para quem nasceu, mas por algum motivo está se distanciando da verdade, está se distanciando do fundamento. Por isso é tão importante nós voltarmos para o fundamento. Então, quem nasce de novo, ele não tem como não ter os sentimentos voltados para Deus. É natural. Vai acontecer. É o que Deus quer. Se não acontece, é porque não nasceu de novo. Ou porque distanciou, está distanciando, está se afastando, está perdendo isso. Ah, eu não consigo mais chorar, eu chorava na presença de Deus, eu não consigo mais me emocionar. Irmão, tem alguma coisa errada. Por mais que aqui não esteja falando de simples emoções e de simples sentimentos, mas que fazem parte. Tem que ter. Tem que ter. Quando você ama, você tem todos esses sentimentos incluídos nesse verdadeiro sentimento que Deus quer. Amém? Não só as emoções, mas ele quer de forma integral. De novo, é tudo. Vamos para o próximo. De toda a tua alma. Então, alma, que no grego é psique, né? Tá falando aí exatamente sobre intelecto, né? Entendimento. É o princípio da vida, aquilo que nos faz existir, agir. É porque eu penso, então se eu penso, eu existo, né? Eu sou aquilo que eu penso. Então são várias definições que nós podemos ter propriamente bíblica também sobre isso. Então, Deus quer que eu o ame com todas as minhas emoções e Ele quer que eu faça isso com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Então, como nós já falamos algumas vezes, a fé ela não é irracional, né? E nem o próprio amor. Não é esse amor louco do mundo, irracional. Não, não, não. Deus quer que você o ame com entendimento. Ele quer que você se maravilhe com ele. Ele quer que você o descubra, como eu disse. Ele quer que você perceba toda a revelação que ele tem para você. Ele quer que sua mente absorva totalmente e contemple quem ele é. Claro que nós não vamos conseguir isso na totalidade aqui, mas ele quer que dia a dia nós prossigamos em conhecê-lo com todo o nosso entendimento, fazer que nosso entendimento absorva isso e ele seja expandido, ele seja mudado. É Romanos 12. Ele se transforme, seja ampliado, vá para uma nova percepção, vá para um novo nível. E, queridos, isso é espiritual demais. Eu sempre gosto de fazer o contraste dessas posições que muitas vezes nós temos, a do espiritual e do não espiritual, que não existe, nós somos um todo, e nós estamos percebendo muito bem isso, Deus que é um todo, é que quando isso começa a permear a sua mente, te encher, e você começa a entregar esse tipo de amor que Jesus está falando, tudo começa a ficar contemplativo em relação a Deus, a todas as coisas, a natureza, as coisas que nos envolvem, a sua família. E é isso que Deus deseja, é esse tipo de amor que te encharque, que você absorva, que esteja tão latente em você, que tudo que você olhe, que tudo que você faça, seja impactado, seja influenciado por isso. Por isso sempre essa direção de Deus para nós e de nós para outros, para o próximo. Amém? Vamos lá. Vamos para o próximo. É isso, o amor racional e consciente, com entendimento. Essa palavra, né, entendimento, é dianoia no grego, representa a mente, o raciocínio, a consciência. Deus não quer apenas emoção, quer compreensão.
Então, como eu disse, não é algo somente emocional, não despreza o emocional, ele quer todas as emoções, mas ele quer que isso seja com entendimento, com compreensão, com lógica espiritual, é o conhecendo, é refletir sobre quem ele é buscar crescer em conhecer a Deus. Aí o texto que eu falei para vocês anteriormente está citado aí, Romanos 12, amém? Que fala sobre conhecer a Deus, apresentar nosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, não se moldar com o sistema do mundo, mas deixar que nossa mente seja transformada, ou seja, nosso entendimento seja transformado pela verdade, pela palavra, e assim então poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita. Percebam que é sempre em níveis, né? É interessante como Deus coloca tudo de forma trina, revelando o seu próprio caráter. Então, há níveis da boa vontade de Deus, da agradável e da perfeita vontade de Deus. E tudo isso cabe a nós, o interesse, a vontade de conhecer, de buscar. Então, buscar o que já está revelado, o que já está disponível, o que já está exposto. Então, a fé é inteligente, o amor verdadeiro é inteligente, porque ele se admira com o caráter de Deus, com quem Deus é, se deleita na presença de Deus, se deleita na sua vontade. É o que nós estamos fazendo aqui, ao abrir a palavra, que você deve fazer no seu devocional. É se maravilhar com Deus, com o que ele pode realizar, com o que ele pode fazer, com tanto conhecimento, com tanta riqueza que existe na pessoa de Deus. Aí, olha só o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo 1,12. Presta atenção nesse termo. Eu sei em quem tenho crido. Então, ele está afirmando, eu sei. Eu não tenho uma fé irracional, ilógica. Não, eu sei do que eu estou falando. Eu sei, da mesma forma que eu estou com uma caneta aqui na mão e eu estou pegando ela e eu estou manuseando ela. Eu sei, porque ela está aqui na minha mão. Então, é o que eu sei, que eu provo, que eu conheço. Amém? Minha mente, ela alcança. Minha mente, ela não compreende na totalidade tudo, mas ela sabe, ela discerne, ela consegue discernir, porque agora eu tenho meu espírito, ela consegue entender. Eu não estou assim, a gente não está numa fé cega, tateando no escuro. Como eu disse, Deus não está se escondendo, e a gente não está fazendo rituais para que Deus se revele. Não, a gente está numa busca relacional de conhecer um Deus que já se revelou e quer se revelar cada vez mais. E isso vai ficando cada vez melhor. Quanto mais eu conheço, mais eu desejo conhecê-lo. O próximo. O amor resume tudo. Aí algumas perguntinhas, né, que eu coloquei aqui, que a gente pode fazer para nós mesmos, amém? Está aqui, eu amo a Deus com o meu tempo? São perguntas que levam para a praticidade, que fica mais fácil a nossa avaliação sobre tudo que a gente falou até agora. Eu amo a Deus com o meu tempo, pensamentos e decisões? Então esse amor é revelado no tempo que eu dou para estar com Deus, me relacionar com Deus. Isso é revelado no meu dia a dia, independente de carga de trabalho que cada um tem aqui. Amém? E aqui não é para que ninguém deixe de trabalhar ou deixe de cumprir os seus compromissos. E não é quantidade de horas somente. Né? Não é uma coisa, tanta disciplina é essencial. Mas eu não falo de algo que você seja simplesmente a sua disciplina ali, daquele momento com Deus. É quanto isso no seu dia a dia. O quanto Deus permeia o seu pensamento durante todo o dia. Porque às vezes um dia muito corrido, isso, se Deus está permeando o seu pensamento ali o dia inteiro, 1 hora depois da noite que você tiver de oração, de leitura, ela vai ser muito mais proveitosa do que você ter 5, 6 horas, mas que você passou o dia inteiro como alguém que não conhece a Deus. Passou o dia inteiro aí totalmente desconectado, desligado, e não vai compensar isso num momento. É isso que eu quero dizer, é um momento com Deus. É uma vida com Deus. Onde, claro, esses momentos em particular com Deus, eles vão ser muito produtivos quando você desenvolve essa vida com Deus. Quando eu oro, adoro e obedeço, faço isso por amor ou por hábito? São perguntas que a gente precisa fazer. Por que eu faço o que faço? É isso que Jesus está querendo dizer. Amar de todo entendimento, coração, com toda a sua alma, é sobre isso. Como você está fazendo isso? O amor de Deus é o motivo central das minhas escolhas?
Tá vendo como isso vai para uma forma muito prática? Quando eu tenho que escolher algo, quando eu tenho que tomar uma decisão sobre algo, é o amor de Deus que determina, é o amor que eu tenho a Deus que é o maior peso na balança para eu tomar as minhas decisões ou não? Essa é a verdadeira espiritualidade. Esse é o verdadeiro andar no Espírito. Amém? E amar a Deus. Próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Perceba que o termo usado é, e o segundo, semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a palavra usada aqui é semelhante. Semelhante é de igual importância. Então, amar ao próximo, ele não está em uma escala menor, no sentido inferior do que amar a Deus. Está para uma consequência do que uma escala. O amar ao próximo, ele está mais para uma consequência do que uma escala. Se eu amo a Deus, da forma que Deus estabeleceu, de igual forma, eu vou amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Sentido da expressão. Dei alguns exemplos aqui, né, nos textos de João, que de forma bem prática também nos mostra se nós amamos a Deus. Esse texto é muito interessante, de 1 João 4,20, que ele diz: se você não ama o seu próximo, aquele que você vê, aquele que está no dia a dia com você, e aqui tem até uma definição de próximo, né? Na cultura judaica, o próximo era alguém da mesma nacionalidade, do mesmo povo. Mas Jesus, pode até passar o próximo, Renato, deixa bem claro na parábola do bom samaritano, em Lucas 10, que o próximo é todo aquele que está próximo de você, aquele que sofre, aquele que pensa diferente, que nos fere, que nos ofende. Ele eleva esse nível. Em Mateus capítulo 5, ele vai falar sobre até os nossos inimigos. Né? No Sermão da Montanha, ele vai falar sobre amar os inimigos. Então, preste atenção. Esse próximo é alguém próximo. É alguém que talvez não tenha... Não é só o irmão da igreja. Esse aí, meu irmão, se talvez para o inimigo você precise de um esforço, e para o irmão da igreja também você precisa de um esforço, vou ter que formular aqui o que eu vou falar. Vamos lá. É que a gente precisa sair um pouco também da nossa panelinha e talvez até da falsidade. Buscar olhar para dentro de nós e talvez pela pouca profundidade, absorção do amor de Deus, nós temos amado pouco. Dentro da igreja, com os irmãos, e quem dirá com esse próximo que a Bíblia está dizendo. Que é todo aquele que, como eu disse aí, que sofre, e qualquer um que esteja próximo de você e necessitado, como aquele samaritano que tinha várias divergências com os judeus, Jesus faz aquilo de forma proposital, amém? E esse samaritano, ele faz diferente do profeta, ele faz diferente do sacerdote, não sei se não era profeta que passou por ali, era um sacerdote, enfim, está na parábola, era um sacerdote, o outro, Mateus 10, não lembro. Mas depois, se alguém lembrar, foram dois judeus sendo um sacerdote, alguém que deveria, Levita. Um levita, isso. Aqui também é um sacerdote, né? Que, gente, levita não é músico, não, tá? A gente fala, sou levita. Levita não era uma classe de músico, era uma classe de sacerdotes também, tá? Com funções diferentes. Mas o que acontece? Eles, dentro do seu ritual religioso, não entendiam essa lei que Jesus estava falando. Tá aí, ali nessa parábola, tá escancarado o problema. Conheciam a lei, mas aplicavam, interpretavam e praticavam de forma totalmente errada. Então, o samaritano, que vamos colocar o sem lei, ele praticou a lei de fato do amor, cuidando daquele que estava precisando. Então, nós precisamos, sim, reavaliar nossas bases, nossos fundamentos, esses princípios fundamentais da nossa fé. Porque o perigo, como eu disse, o perigo é não ter nascido de novo. E aí é um perigo que eu estou falando de vida eterna. Precisamos falar mais sobre isso, porque pessoas incorrem nesse risco, porque, infelizmente, ouviram um evangelho distorcido, então um evangelho que não é verdadeiro. Eu não falo de linha teológica, eu falo de essência, de fundamento mesmo, do básico que nós já aprendemos nas aulas passadas sobre o evangelho. O evangelho que tem Cristo como Senhor,
como Salvador, como arrependimento dos pecados, aquelas obras, como Paulo diz, as obras elementares, as obras fundamentais. Então, pessoas que não tiveram essa conversão e aqueles que, de alguma forma, por algum motivo, estão se distanciando ou se distanciaram sem perceber. E hoje podem estar muito distante dessa verdade prática da vida que nós recebemos, do verdadeiro evangelho, do verdadeiro amor. Por quê? Porque se isso está acontecendo, se você se distanciou, não é porque você não tem. Você tem, mas você deixou com que isso se esfriasse por algum motivo. Então, hoje você olha para a forma que você vive, você talvez não enxergue esse amor ao próximo. Por quê? Porque falta um pouco amor a Deus. É proporcional. Não é porque nós estamos indo na igreja ou fazendo o que estamos fazendo. O amor a Deus, dentro do padrão de Deus, ele, de forma consequente, por consequência, vai gerar esse apetite, essa vontade de amar o próximo. Não sei se vocês já se encontraram assim em alguns momentos, em alguns ciclos da sua vida, e pedir, eu falo por mim, de pedir misericórdia a Deus por estar me sentindo frio, estar me sentindo distante dessa verdade. De novo, se tira Deus, não presta, cara, não presta para nada. Então, proporcionalmente, o que eu amo a Deus, mas preste atenção, esse amor a Deus ainda não é nem um esforço meu, é muito mais rendição a Deus para receber o amor dele. Então, assim, na verdade, nós só conseguimos corresponder àquilo que nós permitimos que Deus faça. Então, no final o quanto eu consigo estar rendido a Deus para receber o amor dele, retribuir esse amor e, consequentemente, amar o próximo. São perguntas que a gente precisa fazer. Próximo. Então, esse amor bíblico, ele não é um sentimento passageiro, ele é uma atitude prática. A gente pode medir esse amor, amém? De forma prática. Não é para medir o do irmão, mas você pode medir o seu, meu querido, nessa noite. Você pode medir como anda o seu amor, como anda o seu nível de ações que revelam esse amor, com a motivação certa. Quanto de prazer você tem nisso? Eu não estou falando fazer. Ah, não, mas eu estou fazendo, eu estou cumprindo a escala, eu tô. Não, é o quanto prazer você tem nisso. Me ajudar, servir, consolar, perdoar, suportar. O quanto de alegria, o quanto de gozo você encontra nisso, porque é isso que você recebe, é isso que você tem recebido. Então, esses dois mandamentos, como eu disse, eles não estão em escala de maior para menor. Eles estão em escala de consequência, estão ligados, né, como uma corrente. Amar a Deus é a fonte e amar o próximo é o fluxo dessa fonte. Quem ama a Deus verdadeiramente, inevitavelmente ama o que Deus ama. E Deus ama pessoas. Amém? Então não tem essa de não consigo amar tal pessoa. Porque quando você fala isso, não consigo amar, você está falando de emoção. Você está falando de sentimentos, você está falando de divergências. E o que o texto fala é amar a Deus com essas emoções. Ame a Deus, submeta essas emoções que, na maioria das vezes, nossas, são erradas, desvirtuadas pela sua natureza que ainda caída, que ainda está em nós. Então, o que Deus está falando? Coloca essas emoções desvirtuadas, lembra? Tudo que você coloca na mão de Deus, ele transforma. Coloca essas emoções desvirtuadas que você tem sobre o próximo para mim, coloque isso diante de mim. Coloque suas emoções, mostra quem você é, mostra que você é rancoroso, mostra que você tem dificuldade de liberar perdão, mostra que você é ranzinza, mostra isso para mim, é como se Deus fizesse isso. Coloque todas essas emoções diante de mim. Eu vou transformá-las como? Mostrando quem eu sou totalmente contrário disso. Então, você vai ser constrangido e vai se perceber como alguém tão pecador e indigno, mas que é tão amado por mim, que a consequência desse contato com Deus, esses sentimentos errados que não devem ser direcionados para o próximo, devem ser confessados diante de Deus, vão trazer transformação na sua vida para que então você consiga amar o próximo. Então, consegue perceber esse fluxo? E o que nós fazemos geralmente é o quê? Nós queremos amar o próximo na nossa força. E isso é fingido na maioria das vezes. A gente não consegue, a gente não dá conta. É essencial essa conexão. Qual conexão? Amar a Deus dentro do padrão dele. Deus não se importa em ver as coisas ruins que você tem, que ele sabe que você tem. O problema é que a gente despeja essas coisas ruins no próximo. E impede o fluxo de amor a Deus. Presta atenção nisso aqui.
Quando você pega as coisas ruins que tem dentro de você, essas emoções, falou inicialmente de emoções, e despeja isso no próximo, você impede o fluxo de amor de Deus para com a sua vida. Porque na mesma medida que você tem misericórdia e amor, é a mesma medida que Deus te ama. É o que ele vai liberar sobre você. É a mesma medida de perdão. Então, aí tá. Se eu pego isso tudo que eu sei que não é bom, e eu sei que não é bom, e ao invés de despejar isso no próximo, eu vou despejar isso diante de Deus, Deus, é isso que eu sinto, é isso que está acontecendo, é assim que eu sou. A medida de amor de Deus e de misericórdia, cara, isso é massa demais. A medida de amor e de misericórdia que Deus é, ela te constrange de tal forma que te muda e te leva a ter uma atitude diferente com o seu próximo. Por quê? Por causa de Deus, por causa dele, por causa de quem ele é. É isso. Vamos para o próximo. É isso, o amor ao próximo como reflexo do amor de Deus. A Bíblia vai dizer: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí está falando da comunidade de fé. Então, para testemunho das pessoas. Como nós seremos conhecidos como discípulos? Pelo tanto que prega bem, canta bem, faz isso bem? Não. Serão conhecidos pela forma que se amam. Amém? É o que aconteceu na igreja primitiva. A gente fala igreja primitiva, igreja de Atos, cheia de problema, igual a nossa. Então a questão não era falta de problema, muito problema, mas havia um amor fraternal, com prática, compartilhando, servindo, suprindo. E isso fazia, o próprio livro de Atos vai falar, que esse testemunho fazia com que pessoas fossem acrescidas nessa comunidade de fé. Vamos lá. Isso aqui está um pouco que eu já falei anteriormente, tá bom? Amar o próximo é fácil de dizer, mas é difícil de viver, porque exige graça, perdão e humildade. Isso nós não conseguimos se não formos primeiro a Deus, então já falei anteriormente, amém? A gente é tudo que não presta, a gente precisa ir a Deus para receber a medida de misericórdia e graça de Deus, para que então eu consiga fazer isso ao meu próximo, amém? Podemos ir para o próximo slide. Então, amar ao próximo é esse teste prático do amor de Deus, amém? E voltando ali àquela analogia, né, o amor vertical só é verdadeiro quando se manifesta horizontalmente, né? A cruz é essa expressão do amor divino. Então, eu meço o meu amor por Deus pelo que eu revelo desse amor ao meu próximo. Se falta amor ao meu próximo, falando para aqueles que nasceram de novo, é porque está faltando amor a Deus. Não tem essa. Eu ouço muitas pessoas, principalmente no contexto de igreja, falando assim: não, eu estou fazendo para Deus. Então, não me importo com os irmãos, que eu estou fazendo para Deus. Como se fosse como se fosse esse o evangelho que Cristo ensinou, como se fosse essa a mensagem, como se fosse essa a vida cristã. Assim, não, eu faço para Deus e com o resto eu não me preocupo. Não tem como desvencilhar uma coisa da outra, entendeu? O amor a Deus é revelado com o próximo, com as pessoas, com a sua comunidade de fé, com a sua igreja. Então não tem como você não estar em comunhão com membros da sua igreja. Isso é tão sério, né, que a Bíblia nos ensina que se há alguma divergência com o seu irmão, você tem que se consertar com ele primeiro antes de entregar uma oferta. Então, como nós, muitas vezes, na vida prática da igreja, negligenciamos algo tão, tão importante, tão perigoso, essa é a palavra. É perigoso. Você não está em comunhão, você está em desavença, você está com problemas, você está em conflito, porque conflito tem, problema tem, amém, meus irmãos, dentro da igreja? Isso tem, mas para serem resolvidos em amor. Então não dá para entender esse tipo de atitude ou posicionamento disfarçado nesse tipo de afirmação. Não, eu faço para Deus, não estou nem aí, né? Se tem esse outro problema, eu estou fazendo para Deus, não estou me importando. Tem que se importar, sim. Tem que se importar. Se você está fazendo de fato para Deus, então você se preocupa, sim, com qualquer atrito ou problema que você possa ter com o irmão. Você vai lá, se humilha, você vai lá e pede perdão, você vai lá e não quer ter razão, você quer resolver o problema, você quer estar em comunhão, você quer estar em paz, você vai brigar por isso, você não vai brigar com a pessoa, você vai brigar com a pessoa para estar em paz, ela pode não querer. Você pode pegar alguns irmãos que talvez você seja esse, né? Resistente. Mas talvez você não seja esse resistente. E alguém está com raiva de você, você não sabe nem por quê. Mas você percebeu aquilo e ao invés de você ir lá e resolver, você fala: não, mas tudo bem, não foi eu que fiz.
Não, meu irmão, esse amor que a Bíblia está falando é o amor de Deus. Lembra, o amor do sacrifício. Pensa se Deus te abandonasse ou se Deus desistisse de você pelo que você faz. Pensa nisso. Você estava perdido, eu estava perdido. Então, o que ele nos chama para amar o próximo é nesse nível. É o nível de ficar incomodado. Se tem algum problema, não importa. A pessoa vai me tratar mal, não estou nem aí. Eu vou lá, o que, que é, meu irmão? Eu preciso resolver. Me perdoa. Se eu fiz, nem sei se eu fiz ou como fiz. Você não quer ter razão, você quer resolver o problema. Você quer estar em comunhão. Amém? Próximo. Aqui, mais algumas perguntas de aplicação prática. Tenho amado o meu próximo com o mesmo cuidado que tenho comigo mesmo? Então, esse sentido de amar o próximo como a si mesmo tem esse sentido. Você, primeiro, claro, precisa se amar, mas você precisa entender qual o nível de cuidado que eu tenho comigo. É esse que eu revelo ao meu próximo? O que eu gostaria que fizessem comigo é o que eu faço ao meu próximo? Ou esse amor é limitado, só a quem te agrada? E aí eu até botei aqui alguns desafios aqui. Como você poderia fazer isso de forma prática essa semana? Hein? Pode dar um presente aí para o irmão que está fazendo aniversário, para o irmão que você gosta. Amém? A gente deveria desenvolver mais essas atitudes espontâneas. Mas isso é tão bom. A gente recebeu aqui ontem uma sacola da dona Narcisa. Que maravilha, irmão. Irmão, vocês não têm noção o que tem naquela sacola. Que bênção, gente. É bom demais receber um gesto desse de afeto. Ele falou comida comigo, então, aí é amor demais para minha vida. Pensa alguém que ficou feliz quando a Sônia chegou do culto, né? Eu estava trabalhando e eu vi aquela sacola. Gente, que maravilha. Entenda, o amor ao próximo não é opcional, é mandamento. Amém, irmãos? É mandamento. Não é uma opção, é uma verdade do cristão. Próximo. Conclusão do amor ao próximo. E aí a gente vai entrar. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Toda a Bíblia, toda a fé, toda a moral cristã está firmada nesses dois eixos do amor. Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Não é aquele bordão que ficaram falando aí, né, na época eleitoral. Amém? O bordão do cristão é esse aí. É Deus acima de tudo. E o próximo ele pode ser de esquerda, de direita, de qual gênero sexual que ele quiser se definir, não importa quem é, não importa. É isso aqui. Nós somos cristãos, discípulos de Cristo, chamados para viver o evangelho. E o que a palavra diz é isso. Você pode se definir, pode ser o que você quiser, não tem problema nisso aí, desde que você não fira. Se você ferir esse princípio aqui, você está ferindo um princípio divino, está ferindo o principal mandamento pelo qual Deus te chama a ser discípulo e filho, te reconhece assim. Nós vivemos isso aí recentemente e foi triste, queridos. Foi triste o que eu vi, sinceramente, meu coração assim sangrou de ver o posicionamento da igreja em diminuição do evangelho em relação ao posicionamento político que deve ter, mas que nunca pode estar acima de quem você é. Seu posicionamento, pensamento político, ou seja lá qual for, nunca pode estar acima do evangelho, de quem você foi chamado para ser. É isso que nós fomos chamados para ser. Amém? Show. Estamos chegando aqui ao final da nossa aula. Quero saber se alguém tem alguma dúvida. Fale agora, cale-se não para sempre. Diz até a próxima aula. Podem falar, meus amados, fiquem à vontade. Pastor, glória a Sim. Deus. É, é, essas últimas aulas nossas, né, como você falou, acho que até boa parte do ano, né, a gente foi muito na questão do fundamento. E esse ano como um todo também, pelo menos particularmente comigo também, acho que até algumas conversas nossas tinham um pouco a ver com isso também. Sim. Essa coisa fundamental, né, assim, porque falar de, sei lá,
arrebatamento, volta de Cristo, fala de qualquer coisa. Mas se não tiver amor, como o apóstolo Paulo fala, de nada tem valor, né? Sim. Então, é assim, é maravilhoso, e só o fato e o senhor falou que são coisas básicas, mas só esse ponto do senhor dizer que o nosso amor ao próximo é uma forma de medirmos o amor que temos a Deus, isso, isso muda um pouco o olhar da coisa, porque a gente, a gente entende a questão aí, de amar o próximo e tal, fazer as coisas, mas quando ela não quando a fonte dela não provém de Deus, quer dizer, tá errado, né? Não é um amor verdadeiro, genuíno. Sim. E uma coisa que eu sempre fico relutante, assim, ou relutante não é essa palavra, uma questão que eu fico sempre pensando como que eu posso saber se eu estou fazendo certo, né? Então, por exemplo, na última aula nossa, né, falando sobre justiça, como que eu sei que eu estou fazendo a justiça de Deus, não a minha, né? Como nós estamos falando. Não é o meu amor, é o amor de Deus, o amor definido por Ele, é a justiça definida por Ele, é a fé que vem Uhum. dele. São coisas que vêm da parte de Deus, mas eu, como um ser humano, cheio de problema, falho, pensamento, tudo esquisito, como saber como que eu posso medir que eu estou fazendo, que eu estou no caminho certo, né? Ou seja, quando a gente consegue ter a noção dessa questão mensurável, a coisa muda. Então, por exemplo, quando a gente estava falando sobre fruto do Espírito, quando o senhor falou, o fruto ele tem uma cara, ele tem um cheiro, ele tem um sabor, ele tem uma forma, eu consigo identificar, né? Sim. Então, a questão principal é como que eu consigo identificar, né? Então, o fruto foi um exemplo que o senhor começou falando. Aí, na última aula sobre justiça, a gente também falou sobre isso. A justiça, ela é acompanhada de coisas, né? De elementos. Sim. Eu consigo enxergar que aquilo realmente é a justiça de Deus. E agora, com amor, essa aula que o senhor trouxe traz também essa clareza, porque como eu sei que eu estou amando a Deus? Então, entender que o amor ao próximo é essa medida do amor que eu tenho de Deus, porque Ele é a fonte desse amor, faz com que a minha vida cristã se torne realmente prática e efetiva. Sim. E eu consigo, assim como o apóstolo Paulo falou, né? Eu sei em quem tenho crido, ele tem uma convicção, uma fé, que ele está caminhando o caminho certo, não está vagueando, né? Sim. Que eu acho que às vezes esse é o ponto, porque o cristianismo não é uma filosofia. Quando a coisa é filosófica e que a gente pode enxergar a vida cristã como uma forma de pensamento, uma forma de filosofia, né, padrões morais e tudo mais, a coisa fica vaga e se torna uma mera filosofia, uma mera religião. Só que a Sim. gente está falando de uma vida realmente prática e verdadeira. Então, quando a gente entende que o meu amor ao próximo, na verdade, é um reflexo deste amor que eu tenho recebido, e aí, quando o senhor estava comentando, veio na minha mente o seguinte: Deus, o amor de Deus, uma gigantesca caixa d'água, um oceano de amor, e eu sou uma torneira que faz com que esse amor Uau. passe por mim para Uau. alcançar outros. Uau. Então, o meu amor ao próximo nada mais é do que esse fluxo contínuo do amor que vem do Pai para mim e eu transbordo para o outro. E aí isso é maravilhoso, que indica o quanto do amor de Deus eu tenho refletido, né? Porque eu só posso amar porque Ele me amou primeiro. Sim. E assim, isso é simples de entender, mas é o fundamento mais primordial. E acho que essa era a palavra que o senhor estava procurando, o senhor estava explicando, que era perigoso, mas é o seguinte: nós estamos falando do fundamento mais primordial da vida cristã, Perfeito. Perfeito. né? Vital, né? É isso que eu queria dizer. É esse Isso, sentido. É algo perfeito, vital. vital, né? Sem isso,
nada mais faz sentido, que foi essa parte final que o senhor falou, que nós temos um pensamento cristão e pessoas próximas a mim, até familiares que são cristãs, ou como o senhor falou, que eu acho que precisa passar por uma reavaliação desse novo nascimento, onde a política ficou acima do que é o cristianismo, e não pode, entendeu? Loucura. Tá faltando amor, e assim, é um momento para a gente refletir, porque Jesus está voltando e a gente precisa estar, não Isso aí. pode estar numa condição de que o Senhor vai voltar e ele vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque você não está vivendo o amor de Deus, entendeu? Então isso aqui é muito sério, assim, de novo, por isso que é o que Cristo fala, a pergunta dele, a resposta dele é perfeita, tudo se resume a isso, Pronto. tudo. Porque, Renato, é exatamente isso. Dentro das tantas leis e de interpretações, cara, e assim, é lindo você ir para as coisas básicas, mas você ir vendo quanto as básicas são tão profundas, meu Deus do céu. Que assim, é isso, Jesus está falando, eu estou dando uma forma prática. Assim, eu não estou espiritualizando o negócio, não, que é assim, é tão simples, Renato. É tão simples que chega a ser constrangedor. É isso. É isso. O ponto é esse aí que você falou. Você quer ver? É só olhar isso. Se você consegue amar a Deus, cara, amar o próximo como a ti mesmo, consequência. Pronto, você faz, isso acontece. E como que você mensura? E João foi muito bom nisso. Se você não ama quem está vendo, como que você diz que ama a Deus? Então, é a interpretação daquele que foi um discípulo que viu aquilo de forma ocular. Estava ali, ele ouviu, ele entendeu, falou, ó. Aí chega para os irmãos percebendo assim, você não ama quem você está vendo, não vem falar que você ama a Deus. Sem chance. Porque quem um dia teve contato com esse amor e tem contato com esse amor, cara, é inevitável, querido. Vamos lá, tem Vinícius primeiro, depois a minha irmã Miriam, o William. Vamos lá, um de cada vez, Luiz Carlos também. Quero ouvir todos vocês. Começa aí, Vinícius. Paz, amém, glória a Deus. Tô desde o começo da aula aqui anotando algumas coisas, e aí eu anoto, daqui 5 minutos alguém fala, e glória a Deus, tá tudo se encaixando, e na verdade o pastor falou uma palavra-chave agora, sobre o que eu queria comentar, porque assim, a gente tem falado do amor e amar o próximo, né, amar a Deus e em segundo amar o próximo, e em meio a um tempo onde tudo, esse mundo, né, o governo desse século faz com que cada vez mais as pessoas olhem para si mesmas, né, o egocentrismo e toda aquela situação, e o povo de Deus realmente anda na contramão do mundo, né, e, e eu lembrei de um texto, eu vou ler aqui, deixa eu abrir aqui a Bíblia aqui, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, considerando que um morreu por nós todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, cara, o amor de Cristo, ele nos constrange de tal maneira e que a gente é impossível não querer devolver esse amor a Deus. Eu estou tão constrangido porque eu estou sendo encharcado de amor todos os dias que é impossível não querer devolver esse amor. E um ato de demonstrar esse amor é, é amar o próximo. E se encaixa muito com aquilo que o pastor falou no começo sobre avaliar, né, se a gente nasceu de novo. Esse texto, mais lá para baixo, eu preciso ler aqui, mas no mesmo capítulo ele vai falar assim, que aqueles que estão em Cristo, no mesmo texto, Paulo vem concluindo, né? Ele vai falar, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Sabe, nasceu de novo, as coisas que passaram já se foi, aquilo que importava para você já se foi, e agora coisas novas, né? Isso que tudo se fez novo. O meu padrão de conduta ética, moral, aonde eu coloco o meu coração, aonde a forma com que eu enxergo as pessoas, com que eu enxergo o próximo, a forma com que eu amo tem que mudar, porque eu sou uma nova criatura
que Amém. é uma nova criatura constrangida. E isso, Amém. cara, é realmente, assim, é poderoso demais, sabe? Eu fico pensando também, só acrescentando, né, para não esquecer, colocando agora um abre aspas, que muitas pessoas, eu já ouvi muito assim, lógico, nós somos guiados pelo Espírito, mas muita gente fala assim, cara, você tá num pensamento muito almático, você tá muito almático, você tá chorando, tá saindo lágrima. O pastor já viu orando muito por isso, né, sobre lágrimas dos olhos. Aham. E eu oro para que nunca sequem, sabe? Tem até uma música que eu tenho ouvido do Judson de Oliveira esses dias, chama Terra Seca, né? Pauleira Cara, essa música. cara, não tem como falar assim, a gente tá muito automático. Lógico, Deus nos fez, né? Corpo, alma e espírito, a gente não é fragmentado. Então, assim, glória a Deus por essa sensibilidade que o Senhor nos dá de perceber Ele, de sentir Ele, e que realmente isso não se esfrie, porque o amor de muitos esfriará, mas não de todos, e que nós. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso. Perfeito. Perfeito. Vamos lá, William, depois meu irmão Luiz. Fala, William. Paz, Paz, tá meu me ouvindo irmão. bem? Tô ouvindo. Maravilha. É, eu vou para a pergunta. A minha pergunta seria: de que forma hoje você vê o, o amor das pessoas? Em que sentido que eu estou falando? No sentido de ah, os cristãos em si. Como que você vê hoje, você, na sua visão, na sua observação? Você vê que os cristãos nos dias de hoje, eles têm verdadeiramente carregado esse amor, né? O verdadeiro amor, ao qual você descreveu na aula, ou muitos, alguns deles se esqueceram desse amor, estão distantes. De que forma você vê isso? De que forma você avaliaria, sei lá, algo que você pensa ou acredita? Eu creio, William, que nós, a maioria, né, vamos falar, a maioria de nós estamos distantes desse amor. Porque se estivéssemos próximos, não teríamos essa quantidade de igrejas evangélicas, denominadas evangélicas, com tão pouca influência. Então, o nível de influência que nós teríamos seria frondoso, pela quantidade de cristãos nominais que nós temos. Por isso, eu acredito que nesses dias, eu creio sim num reavivar, né, e operar do Espírito, mas começando desses fundamentos, do princípio, do amor, né, e com alguns, e esses alguns podendo influenciar a tantos outros. Então, hoje, o cenário que eu vejo é um cenário de minoria. Muitos cristãos nominais e, infelizmente, muitos até sem o novo nascimento, mas simplesmente nominais mesmo, frequentando uma igreja com pouco amor porque não tem a nova natureza. E os que têm essa nova natureza e que recebem esse amor, de alguma forma se distanciaram, a maioria também. Então a gente tem um pequeno remanescente que talvez ainda está fundamentado, ainda está alicerçado e ainda está desfrutando, porque está disponível desse amor contínuo e fazendo com que isso transborde. Então, o cenário que eu vejo, a igreja precisa despertar para fundamento. O que eu percebi é que, principalmente na realidade que nós vivemos hoje, de informação, a informação ela chega muito fácil, ela é difundida muito fácil, são muitas informações sobre muitas coisas, e perdeu-se e parou-se de falar de coisas fundamentais, como a gente tem falado. E esse é o perigo. A igreja está caminhando para um caminho aí de sucesso para você, por você, e você está envolvido nisso. Eu não sou daquele tipo de pessoa que acha que você não está envolvido dentro do plano de Deus ao ponto de falar assim, esse morrer que Cristo pede para a gente é para ter uma vida eterna e uma vida eterna plena. Não é sem dificuldade, sem problema, mas é uma vida plena nele, sem falta de nada. Mas o que nós estamos vendo é uma contramão, assim, é oposto, não tem nada a ver. É o que a gente estava falando aqui, é o evangelho partidário, a partir de uma posição política, de rancor, de raiva, de falta de amor, de falta de graça, de misericórdia. Para você ter ideia, hoje, assim, é uma expressão que a gente sempre usou, a maioria das pessoas usam,
mas que mostra muito como a gente está distante do que Deus define como amor. Até quando a gente vai fazer evangelismo, a gente fala assim, quantas almas a gente ganhou para Jesus? Como se a pessoa tivesse desencarnada, entende? Como se não fosse uma pessoa ali. Então, sempre essa visão. Infelizmente, nos conselhos de pastores que eu participei, e na maioria eu saía, eu não conseguia nem ficar, porque nas reuniões era isso, era quantas pessoas tem na sua igreja, assim, medindo pelos resultados. Então, tudo isso vai muito na contramão desse amor que a gente está falando, entendeu? Que valoriza cada indivíduo como alvo realmente desse amor sacrificial que Deus teve ao ponto de entregar o seu filho. Então, a igreja precisa voltar para esse lugar. A gente precisa regressar. Eu creio que a gente precisa de um batismo de amor, realmente, de voltar esse amor a Deus, para que então a gente consiga. Sem isso a gente não vai conseguir, entendeu? A gente vai estar olhando para nós mesmos, para conseguir amar o próximo dentro do padrão de Deus, só amando a Deus. Assim que eu vejo. Só mais uma coisinha a acrescentar, antes do meu amado irmão Luiz Carlos. Eu tô lendo o livro A Arte de Influenciar Pessoas, né, do John Maxwell. Em um trecho do livro, ele diz a respeito de uma experiência que um homem teve. Agora eu não estou lembrando o nome, mas esse homem, ele estava andando pela rua e de repente ele viu uma pessoa em estado de necessidade. E aí ele orou a Deus e perguntou: por que, Deus? Por que o Senhor permite que as pessoas sofram? E o Senhor não faz nada. E aí, depois de alguns minutos, né, Deus respondeu a ele: eu fiz você. E a resposta. Você é a minha parte tangível aí para ela, né? Você é minhas mãos. É isso aí. Verdade. É isso aí, irmão. É isso aí. Luiz Carlos. Benção, tá, William? Benção. Amém. Graça e paz, irmãos. Paz, meu irmão. Então, excelente aula, pastor. Excelente aula, até mesmo para nos reposicionar, né? Porque, assim como o Vinícius colocou e bem falado, que às vezes essa tirania do urgente na qual a gente vive vai distanciando a gente desse amor, né? E o texto que o senhor leu, né, de Mateus 22, deixa bem claro que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, ame ao teu próximo como a ti mesmo, né? Sim. E nessa busca frenética que a gente vive nela no dia a dia, trabalho, conquista, realizações e boletos e coisa e tal, a gente acaba não tendo tempo para amar nem a si mesmo, se você não parar para pensar, né? Verdade. E quando a gente fala de amor, nós estamos falando de uma coisa prática, né? Nós estamos, segunda-feira no discipulado, a gente falou um pouco sobre isso, e o pastor deixou bem claro assim, que o amor não é um sentimento, o amor é serviço, é você fazer algo em prol de alguém, né? Seria muito fácil você cumprir o amor simplesmente olhando para alguém com um olhar assim, né, de peixinho morto e falar, eu te amo, né? E está resolvido o problema do amor, né? Mas o amor é coisa prática. Há uns anos atrás eu ouvi uma frase que dizia assim, o amor é o que o amor faz, né? Então, voltando ao que Jesus falou, ama o teu próximo como você ama a você mesmo, talvez esse seja das dificuldades que a gente está tendo de ver o amor se manifestar. Porque nessa tirania do urgente que a gente vive muitas vezes, que o ser humano está aprendendo a viver, e cada dia parece que isso vai se intensificando cada vez mais, ele está deixando de amar a si mesmo, e colocando em a praticidade disso, o que seria amar a si mesmo? É cuidar dele mesmo, é fazer uma caminhada, buscar ter uma boa alimentação. Não estou dizendo deixar de comer as coisas, né, que ele gosta e tudo, de repente tomar um sorvete, comer uma picanha bem gordurosa. Eita, glória. Não fazer isso todo dia, né? Eu queria poder fazer, irmão. Mas também cuidar de si mesmo, cuidar da sua saúde, né? Cuidar da sua saúde, cuidar da sua família, cuidar daquelas coisas que são importantes para ele, que muitas vezes, por causa dessa correria,
a pessoa acaba não conseguindo fazer. E é tão bom a gente estudar, ouvir sobre esses fundamentos, para a gente poder se avaliar, né? Avaliar a si mesmo. Espera aí, por que que eu tenho tido dificuldade de amar as pessoas? Sim. Né? E voltando a dizer, o amor prático, né? Não é apenas a palavra dizer eu te amo e está resolvido o problema, não. É o amor prático. É o amor do Então, bom precisamos samaritano, né, irmão? do bom samaritano. É, Precisamos não só, né, falar sobre esse fundamento, aí, mas tantos outros sim. que a gente aprendeu, e eu falo por mim, porque eu tenho quase 40 anos que eu estou nessa caminhada, e muitas vezes, na busca por tantas coisas, a gente vai deixando de praticar esses mandamentos principais aí, né? Sim. Obrigado por permitir o Espírito Santo te inspirar nesse dia. Deus Amém, te meu irmão. abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. William, fala de novo, William. Manda aí. Olha como que todas as coisas que Deus faz, ou que Ele espera que nós façamos, Ele já fez primeiro, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou. A ação de Deus foi entregar o seu Filho, Sim. em prova de amor a nós. Sempre parte dele, cara. É sempre ele é o princípio de tudo. Se a gente busca nele, é o que o irmão Luiz falou. Se você tem essa busca em Deus, você vai se amar mais. Né? Eu sei que as ferramentas psicológicas hoje elas são muito importantes, né, na igreja, mas, cara, eu fico triste como algumas igrejas têm feito de ferramentas psicológicas ou motivacionais o centro de vivência dela. Então, assim, você tem os programas, você tem os ministérios para isso, e enche de pessoa para resolver os seus problemas, todo mundo tem problema, e não vai resolver nunca, vai viver porque não está aí, não está na gente a solução. A solução está em Deus. Por isso que fala, eu primeiro. Se eu for primeiro, aí, através do que eu dou, como você falou, aí você vai conseguir se amar, você vai conseguir se cuidar olhando para mim, você vai conseguir enxergar o valor que ele percebe em você, né? Mesmo você com tantas falhas, você olhando para Deus, você consegue enxergar o tanto que Ele te ama, você passa a se amar, você ama. É um ciclo aonde nós precisamos sempre entender. Isso é um princípio. Deus, parte dele. Né? Quando a gente fala uma igreja cristocêntrica que parte de Cristo, é literalmente isso. A gente precisa ver isso de forma literal. Porque também existem muitas igrejas e nós podemos incorrer nesse erro de ter algo nominal, mas não ser vivido. Isso que é o perigo. Uma igreja cristocêntrica, mas eu preciso entender se eu estou vivendo de forma cristocêntrica. Não é porque eu tenho um ensino cristocêntrico, porque posso ter tudo. Se eu não vivo isso, eu estou perdido, né? Nós estamos perdidos. E esse é o ponto, esse é o ponto. Primeiro Deus, literalmente. Amém? Mais alguém? Acho que tinha outra pessoa Amém. que tinha levantado a mão, queria falar, depois tirou. Tem alguma coisa aí no chat? Alguém falou alguma coisa? Não, foi só o Vinícius comentou que talvez ia sair por causa da bateria dele, e tinha sido o William, que ele acabou saindo e voltou. Top. Amém, meus irmãos. Amém, pastor. Glória a Deus. É Deus, isso. vamos encerrar. Ou alguém tem mais alguma dúvida, pode falar agora. A gente poder encerrar. Senão eu vou orar e a gente vai encerrar. Amém, então, meus irmãos. Vamos orar, agradecer, Papai do Céu, por esse momento. Paizinho querido, muito obrigado por tudo que o Senhor realizou, fez, consumou através de Jesus Cristo, nosso Senhor, revelando, demonstrando esse tão grande amor, ao ponto de não poupar o seu único filho, para que então ele pudesse ser o primeiro de muitos, e agora nós fazemos parte dessa família. Eu creio que todos os meus irmãos, Senhor, nasceram de novo, fazem parte dessa família, mas porque nós somos assim, infelizmente, Deus, nós sempre tentamos correr do seu amor, sempre estamos fugindo, por uma razão ou outra. Por favor, nos agarra, Senhor, e nos enlaça com essas tuas cordas de amor e não permita que nós saiamos, Senhor. Por favor, eu declaro por mim, acredito que é a oração dos meus irmãos, pelas nossas forças nós não vamos conseguir, mas que haja essa humildade em nós, em reconhecer isso. Se fosse por nós,
a porta aberta seria o lugar onde nós sairíamos. Mas porque o Senhor insiste em nos alcançar, o único motivo de continuarmos e permanecermos sempre é o Senhor. Que haja essa humildade em nós e reconhecer isso. Que por nós não iríamos, nós, de fato, nos distanciaríamos. Mas que nós possamos estar, então, sensíveis a todo convite, a todo momento que o Senhor nos chama para perto, a todo momento que o Senhor nos chama para nos amar. Senhor. O Senhor nos chama para nos amar. Isso é impressionante. Senhor. E tira essa arrogância de nós, como nós muitas vezes somos arrogantes e soberbos. Senhor. Deus, Criador, Todo-Poderoso, nosso Pai, nos chama para estar com o Senhor. O Senhor nos chama para nos amar. Em tantos momentos, nós ainda conseguimos endurecer os nossos corações. Nos perdoa, por favor. Nos faz sensíveis para reconhecer o quanto nós falhamos nisso, Senhor. Para então sermos encharcados realmente pelo seu amor. E assim amar o nosso próximo. Amarmos a nós mesmos, Senhor. Peço também agora, em nome de Jesus, se há entre meus irmãos aqui, ou aqueles que não estão participando dessa aula, mas fazem parte desse corpo, Pai, no qual nós estamos inseridos. E um corpo ele é conectado por membros, e no nosso caso, como um corpo espiritual pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, alcança os meus irmãos, Senhor, que possam, por qual motivo for, estarem angustiados, tristes, desapontados consigo mesmo, com falta de amor próprio. Eu bem sei pela tua palavra que isso é falta desse fluido. Há algo, Senhor, obstruindo o teu amor, a fonte de amor que é o Senhor, e por isso não estão conseguindo se amar e muito menos amar a quem está próximo. Senhor, estão se ferindo e ferindo a outros, mas que em nome de Jesus, seja onde estiver, onde for, em que área for, estiver esse obstáculo, Senhor, esse interrompimento, Senhor, que o Senhor, Espírito Santo, possa tocar, possa deixar claro, lança luz sobre isso agora, para que haja um caminho de conversão, de volta, de retorno, de reconhecimento, como a tua palavra diz, a igreja de Laodiceia, reconhecer o quanto estamos nus, o quanto estamos cegos, necessitados do Senhor, necessitados do teu colírio, necessitados, Senhor, da tua unção, da tua graça, do teu amor, que haja esse caminho de volta, de reconhecimento, de dependência, de necessidade, de fome do Senhor, para que então possamos receber aquilo que já está disponível, que o Senhor está disposto a nos entregar, mas é necessário que esse coração se volte ao Senhor, que nós nos humilhemos diante de Ti. Eu peço, Senhor, que isso comece a ser produzido aqui na nossa igreja local, em todas aquelas igrejas, ó Pai, que são igrejas, casas de oração do Senhor, e por algum motivo, Senhor, tem negligenciado, Senhor, essas verdades, essas doutrinas fundamentais, e a fundamental doutrina, que é o amor, Senhor. Nos leva para esse lugar como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Até a próxima quinta-feira. Amém? Amém. Boa noite, meus irmãos. Isso que eu quero Deus abençoe, amados. Fique na paz. Bom descanso.